Fato impressionante, onde o pai do nosso inscrito foi ameaçado cara a cara por um terrível lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Rony Gomes. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu com o meu pai no ano de 1993. Meu pai, na época do relato, morava no interior de São Paulo, próximo à cidade de Ribeirão Preto, e trabalhava em um posto de combustível na saída da cidade. Ele fazia o horário das 2 às 10 horas da noite. Juntamente com meu pai, trabalhava um homem que se chamava Antunes. Esse homem não trabalhava com registro no posto de RP, apenas fazia um bico de folguista. Cobria férias de pessoas registradas no posto. Segundo o seu Antunes, ele morava em um sítio nas proximidades do posto, mas ninguém sabia onde esse sítio ficava situado. O dono do posto gostava muito dele, pois o seu Antunes era simples e muito trabalhador, pau para toda a obra. Seu Antunes era gente boa, mas era muito quieto e meio estranho. Num certo dia, que meu pai estava indo embora de moto para casa, ele avistou o seu Antunes na beira da estrada de terra. Veja bem, GRP, meu pai cortava caminho por uma estrada de terra para não ter que dar a volta pela pista. E sempre via o seu Antunes ali, pois seu Antunes saía primeiro que meu pai do posto e ia embora para a casa dele a pé. Seu Antunes estava agachado, bem rente do capim alto, e parecia que estava passando mal. Então meu pai parou a moto ao lado do seu Antunes. E foi aí que o seu Antunes ficou de costas para o meu pai, olhando para o capim alto. Meu pai perguntou para o seu Antunes se ele estava precisando de ajuda, se ele estava passando mal. Mas o seu Antunes não respondia. Então o seu Antunes começou a fazer um barulho estranho e meu pai ficou ressabiado e pensou: eita diacho, que será que esse homem tem? Novamente, meu pai perguntou para o seu Antunes: ô homem, o que você tem? Tá passando mal ou não? Foi aí que seu Antunes olhou para o meu pai e meu pai quase morreu infartado ali mesmo, GRP. Os olhos do seu Antunes estavam vermelhos feito fogo. Parecia que o seu Antunes estava mais peludo do que ele já era. E a face dele estava deformada, como se estivesse ficando muito parecida com um cão. Meu pai, estarecido, disse para o seu Antunes: meu Deus, o que houve com o senhor? O seu Antunes caminhou sentido o mato e falou para o meu pai, com uma voz bem estranha: Sérgio, meu amigo querido, não sai daí não, viu? Eu já volto. Eu tenho uma surpresinha para você. Meu pai, sem entender nada, começou a ouvir gritos estranhos que vinham do capim alto depois que o seu Antunes se enfiou nele. E aí meu pai resolveu acelerar. Deu no pé. E na hora meu pai pensou: eu que não vou ficar aqui esperando esse velho louco voltar nem a pau. Na estrada de terra não tinha um gato a puxar pro rabo. O toba do meu pai trancou e ele nem olhava pelo retrovisor. Só acelerou, tamanho medo que ele tava. E finalmente conseguiu chegar na casa dele. Chegando em casa, com o coração na mão, meu pai se acalmou e não contou nada para minha mãe, ficou caladinho. Ele não queria preocupar a minha mãe. Na época do relato, somente minha mãe e meu pai moravam na casa. Eu nasci somente 1 ano depois. No dia seguinte, meu pai estava de folga e assim que a minha mãe saiu para trabalhar, ele ligou no posto e deu uma de migué e perguntou se o seu Antunes tinha ido trabalhar. O cara do posto falou que não, que naquele dia o seu Antunes tinha dado cano e não tinha ido trabalhar e que o dono do posto estava furioso com ele. O amigo do meu pai perguntou
se meu pai sabia se algo tinha acontecido com seu Antunes. Mas meu pai falou que ele não sabia de nada. E meteu o louco nesse amigo dele, GRP, dizendo que o seu Antunes tinha comentado que não estava muito bem e que não sabia se ia trabalhar no turno da manhã. Por isso que ele tinha perguntado. O resto do dia foi tranquilo. Minha mãe ligou na parte da tarde para o meu pai e pediu para que ele fosse pegar ela na casa da minha avó às 9 horas da noite. E meu pai falou que ia. Estava meu pai tranquilo em casa quando a campainha da casa tocou por volta de umas 5 horas da tarde. Para o pré-infarto do meu pai, era o seu Antunes em pessoa. Meu pai ficou petrificado, não abriu a porta não, e perguntou para o seu Antunes: eu não sabia que o senhor sabia onde ficava a minha casa. Em quem posso ajudá-lo? Seu Antunes disse a meu pai: eu sei de muitas coisas, Sérgio, muitas coisas mesmo, coisas que você não faz nem ideia, e eu quero conversar com você. Aí meu pai falou para ele: ok, pode falar que eu estou ouvindo. Seu Antunes então disse: você não vai me deixar entrar na sua casa? Meu pai enfático falou: claro que não. O senhor estava estranho ontem à noite, achei até que o senhor tinha morrido. Então diga logo o que o senhor quer, porque eu estou ocupado. Seu Antunes deu um sorriso sarcástico e falou para o meu pai: sabe, Sérgio, eu gosto de você. Você é um bom amigo, nunca me fez mal. Mas estava no lugar errado, na hora errada. Meu pai, perplexo, falou: como assim? Aí o seu Antunes disse para o meu pai: não diga a ninguém o que você viu naquela noite na beira da estrada. Eu vou desaparecer e você não vai mais me ver, desde que você cale a sua boca. Meu pai falou para o seu Antunes: tudo bem, eu não falo nada para ninguém, mas me diga, por que o senhor veio me ameaçar aqui na porta da minha casa? Eu parei para ajudar o senhor, e é assim que o senhor retribui? Aí o seu Antunes caiu na gargalhada e disse: eu sou um lobisomem, Sérgio. Por você ser bom para mim, eu vou dar uma segunda chance para você esquecer o que você viu e seguir seu caminho. Se fosse outra pessoa, eu teria que eliminar. Nada pessoal, mas esse seria o procedimento. Meu pai, chocado, falou: ok, tudo bem, eu não vou falar nada para ninguém. E na hora, meu pai pensou que seu Antunes estava ficando louco. Seu Antunes olhou para o meu pai com um olhar macabro e disse para o meu pai: bom, você está avisado. Ou você fecha o bico, ou eu elimino você. Segundo meu pai, após dizer isso, seu Antunes saiu e foi embora, deixando meu pai estático. Meu pai pensou que talvez deveria chamar a polícia, GRP. Mas ele não fez isso, porque ficou com medo do seu Antunes fazer algo com ele. Meu pai não achou que era verdade que o seu Antunes era um lobisomem, mas tinha certeza que ele era maluco e capaz de matar o meu pai sem pestanejar. Quando a noite chegou, meu pai saiu para fora com o carro para buscar minha mãe. Os vizinhos estavam lá fora e ele não avistou nenhum sinal do seu Antunes, o que deixou meu pai aliviado. Então, meu pai saiu de carro rumo à casa da minha avó para pegar minha mãe. No meio do caminho, ao passar por um descampado, meu pai disse que viu um ser do outro mundo bem no meio do descampado, olhando fixamente para ele. Conforme meu pai ia passando com o carro, o farol do carro ia iluminando onde o bicho estava. E meu pai pôde ver aquele animal perfeitamente. Aquilo estava sobre duas patas, era enorme, tinha pelos negros, olhos vermelhos feito fogo, a face era uma mistura de ser humano com um cão. E o carro do meu pai, na hora, morreu. Meu pai tentava ligar o carro e nada. Foi aí que o bicho saiu correndo sentido ao matagal e desapareceu. Meu pai tentou ficar calmo, respirou fundo e só aí conseguiu fazer o carro pegar. Então ele vazou dali. Chegando na casa da minha avó, ele parecia um fantasma. Minha mãe questionou se algo tinha acontecido com ele. Meu pai disse que não. Ele não queria assustar minha mãe, não queria envolvê-la na furada que ele tinha se enfiado. O percurso da casa da minha avó até a casa dos meus pais foi tranquilo. Meus pais chegaram em casa bem. Meu pai disse que não passou uma agulha no toba dele e que ele ficou com muito medo da fera aparecer novamente. Decidiu pedir a conta do posto de combustível, mas falou para minha mãe que ele foi mandado embora do serviço.
Meu pai não gosta de mentiras, mas para proteger minha mãe, ele mentiu. Pois se ela descobrisse sobre o lobisomem e desse com a língua nos dentes, com certeza o lobisomem viria atrás deles. Depois desse dia, meu pai nunca mais viu o seu Antunes. Para o meu pai, o seu Antunes quis dar um aviso para ele na forma de fera, para que meu pai acreditasse nas palavras do seu Antunes, quando ele disse que realmente era um lobisomem. Meu pai fez da casa dele uma fortaleza, ergueu o muro, colocou alarme na casa e só contou pra gente o fato ocorrido há 2 anos atrás. Isso porque a gente já não morava mais naquela casa, GRP. Como eu sou inscrito do seu canal e meu pai também acompanha os seus relatos, meu pai acabou contando que teve essa experiência para mim e para minha mãe. Minha mãe ficou furiosa com meu pai, mas depois entendeu que foi pro próprio bem dela que meu pai mentira para ela. Meu pai, GRP, nunca mais foi o mesmo depois daquilo que ele viu. Ele não gosta de sair à noite, tem medo de lugares ermos e pediu a você o anonimato, já que tem medo do seu Antunes aparecer. Anos se passaram, seu Antunes sumiu, mas nunca se sabe, né, GRP? Melhor prevenir que remediar. Você viu meu pai relatar o relato na webcam e ficou impressionada com o pavor que meu pai expressa nos olhos. Só de lembrar o fato ocorrido. Eu nunca vi um lobisomem, mas também não quero ver não. Evite lugares ermos e tenha um pé atrás com qualquer pessoa, pois nunca se sabe quem pode ser um canídeo. Gratidão a você por narrar o relato do meu pai. Fiquem com Deus, Rony Gomes. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Rony Gomes, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.